Estamos aqui em mais um episódio de Por que Fazer Ciência com o professor Antônio Jorge Ribeiro da Silva, um dos responsáveis pela criação e manutenção do conceito de central analítica aqui no Brasil. Professor, como foi a criação do conceito de central analítica? O conceito de central analítica nasceu aqui no IPPN nos anos 70, quando o Instituto foi fundado, e a ideia era reunir em um ambiente que pudesse suportar, dar suporte, né, a equipamentos de alta avançados de análise, mas garantindo condições de infraestrutura, de energia, ar-condicionado, em alguns casos, principalmente em espectrometria de massas, que precisavam de água fria de circulação para resfriar as bombas de vácuo, que na época ainda usavam esse recurso. Esse conceito também incluía a presença de pessoal especializado em operação e treinamento de usuários, de modo a otimizar a distribuição das possibilidades de análise por um grupo de usuários que pode ser bastante grande. Na época em que isso foi criado, o Central Analítica do IPPN, que na época era CPPN ainda, Centro de Pesquisa de Produtos Naturais, prestou serviços analíticos para praticamente todos os grupos de pesquisa ativos na época, entre 70, início dos anos 70 e praticamente o início dos anos 90. E ainda faz hoje isso, né? É importante mencionar que o professor Paul Michael Baker, que é um professor inglês que trabalhou no IPPN durante o início da sua trajetória, foi o responsável pela montagem inicial do laboratório, e ele ficou aqui até o início dos anos 80, 82 mais ou menos, e depois eu assumi até recentemente, quando então os laboratórios foram divididos em laboratórios de ressonância magnética nuclear e os laboratórios de espectrometria de massa, espectroscopia óptica, cromatografia, que ficam hoje sob a supervisão do professor Ricardo Borges. Esse conceito ele foi adotado pelas empresas de financiamento, como a FINEP, como o Ministério de Ciência e Tecnologia, também, como uma nomenclatura diferente hoje, de laboratórios multiusuários. E esse tipo de laboratório de suporte analítico está difundido praticamente em todo o Brasil hoje em dia, e é importante lembrar que esse conceito começou aqui. O senhor poderia nos explicar qual é o significado do símbolo do IPPN? Sim, muita satisfação em fazer isso. Em primeiro lugar, ele foi concebido pela Heide Moors, que era esposa do professor Walter Moors, que é um dos fundadores do Instituto, né, que inclusive dá o nome ao Instituto hoje em dia. Ele é uma estilização do mapa do Brasil, construído com fragmentos de uma planta brasileira medicinal tradicional chamada de ipeca, a ipeca aquanha. Ela é uma planta utilizada como antiemética, anti-inflamatória e tudo mais. E o que eu achei interessante na concepção da Heide, da dona Heide, é que ela conseguiu espalhar os raminhos e as raízes de tal maneira que simulam um mapa do Brasil. Mais ou menos como dizendo, plantas medicinais é uma coisa nossa, né? Isso aí. E ela desenhava muito bem à mão, isso é desenhado por ela, né? A ipeca. Professor, qual a mensagem que você gostaria de deixar para os jovens? Bom, vocês são a esperança do país, né? Eu vim para cá muito cedo, há 50 anos atrás, e estou plenamente satisfeito com o que eu fiz na minha trajetória aqui na universidade.
O Brasil hoje é um pouco mais avançado do que na minha época. Nós temos uma participação importante entre as nações que produzem resultados científicos. Mas nós precisamos avançar muito mais, porque outras nações que largaram mais ou menos na mesma época que o Brasil, em termos de desenvolvimento científico, elas alcançaram patamares melhores do que nós alcançamos hoje, principalmente no Oriente, como a própria China, Coreia e Taiwan. Um dos aspectos mais importantes para quem faz ciência é considerar as possibilidades de aplicação da ciência e a contribuição que essa aplicação pode dar para o desenvolvimento do país, distribuição de riquezas para a população e tudo mais. Então, considerando que o país tem uma biodiversidade fantástica, as possibilidades que quem faz pesquisa com plantas e produtos naturais tem uma possibilidade fantástica de produzir material, informação aplicada que pode ser útil para a humanidade em geral. Então, a minha mensagem seria: estudem as plantas, estudem a biodiversidade do país, porque nós temos muito a contribuir com ela.